Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma formação nesse itinerário de virtudes com base nesse belíssimo livro, A Conquista das Virtudes, do Padre Francisco Fausto. E hoje nós trataremos daquela segunda virose que havíamos dito. A primeira no vídeo anterior sobre o orgulho. E quem combate isso? Qual virtude combate isso? A humildade. Hoje nós vamos ver sobre o hedonismo. A gente pode partir do princípio de que o hedonismo ele segue aquela regra muito mecânica, muito animal ou animalesca de buscar o prazer e fugir da dor. Ao mesmo tempo, uma certa lógica utilitarista. Então, eu te convido a compartilhar esse conteúdo, a comentar aqui embaixo, a dar o seu like e se inscrever nesse canal, está bem? Então, vamos, como sempre, ler e comentar o que esse tema nos traz hoje para o nosso amadurecimento, para que possamos a cada dia melhorar mesmo, ter esse propósito muito firme. Então diz Francisco Fausto: se você pudesse olhar a bússola íntima de muitos homens e mulheres, veria que um grande número de corações tem a agulha magnética, apontada para uma estrela de 5 pontas. Preste atenção. Meu prazer, meus gostos, meu interesse, minhas vantagens, meu direito de ser feliz. Ou seja, uma lógica, uma orientação muito egoísta ou egóica, apontada sempre para o nós. A gente pode abrir um parênteses. Quando uma criança está ali na sua primeira infância, está engatinhando, ou já caminha, já anda, ou já corre, inclusive, você vê que ela tem ali uma dificuldade, ou até mesmo uma questão de exclusividade de pegar para ela. Isso é muito facilmente, pode parar e notar. Então ela quer para ela. Né? Você pode ver vários autores aí que falam sobre o desenvolvimento, o Vallon, o Vygotsky, Piaget, entre outros. A gente vê esse certo egocentrismo que para a idade é normal. Mas aqui a gente fala com adultos, ou aspirantes a adultos, ou aqueles que estão nesse caminho. Então, a gente pensa que não é o melhor norte para manter uma sociedade, para manter uma relação, etc. Outros, poucos, tomara que aumentem e você seja um deles, apontam para um norte melhor, para outra estrela que tem 5 pontas radiantes. O ideal, a doação, o serviço, o meu dever e meu amor. Quais são essas 5 estrelas que a gente deve almejar, que a gente deve buscar? O ideal, a doação, o serviço, o meu dever e meu amor. A primeira estrela nasce dos porões do egoísmo. A segunda surge do abismo de amor de Deus, anunciando um alvorecer de vida. Como a gente vem apontando nessas formações, não somente exclusivas para cristãos, para católicos, então pode ser que você não apenas se concentre desse ponto cristão, e eu não quero também somente esse aspecto, mas no ponto de vista humano, assim como, por exemplo, Aristóteles pensou a moral elevada do homem, uma vida feliz, uma vida virtuosa. Então são pontos que não pertencem exclusivamente ao cristianismo, ao catolicismo, embora particularmente eu acredite que o catolicismo ou o cristianismo planificou essas realidades, ou essas 5 pontas. Então, continua nosso autor. Se você leu O Senhor dos Anéis ou viu o filme, estará lembrando das sombras de Mordor, que invade a Terra-média e ameaçam devastar tudo. O hedonismo é hoje uma sombra de Mordor que avança sobre a vida moral das pessoas. Esse hedonismo, bem como o egoísmo, ele é
facilmente distribuído, propagado, como se fosse um direito, como se fosse uma coisa a ser buscada, um certo ideal, inclusive, né? O hedonismo, aliás, você sabe o que é um hedonismo? Eu dei um certo indício no começo dessa formação, mas eu te convido a parar. Se você quiser pausar esse vídeo, pausa esse vídeo, medita. O que para você é hedonismo? O que significa essa palavra? Vale a pena lembrar. Doutrina que o considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida moral. Vou repetir. O hedonismo é a doutrina que considera que o prazer individual e imediato é o único bem possível e é o princípio e fim da vida moral. Ou seja, nós vivemos para o prazer individual e imediato. Em coerência com isto, é característico do hedonismo ou do hedonista considerar o sofrimento individual como o único mal. Ou seja, não há outras pessoas sofrendo no mundo, apenas a pessoa. E igualmente ver como um absurdo sacrifício voluntário, se não é um meio para conseguir prazeres individuais. Ou seja, dopamina na certa. Dopamina em exagero, vícios em dopamina. Acontece, porém, que eliminando o sacrifício, as virtudes desaparecem ou ficam paralisadas. Não sei se você vai lembrar daquela frase, mas onde não há mortificação, não há virtude. É condição sine qua non de que onde tem virtudes, tem ali uma mortificação. Por isso, logo de cara, a gente pode pensar que o hedonista não é virtuoso, não pode ser virtuoso. Portanto, então, uma autêntica realização humana é justamente isso, há virtudes e uma vida que busca o bem. Realização e cruz. Quem conhece um mínimo de história sabe que durante milênios, tanto os espíritos pagãos quanto os mais elevados, os pagãos mais elevados, como também os cristãos no Ocidente e no Oriente, chegaram à certeza de que a autêntica realização humana só podia encontrar-se nas virtudes e no bem, ou seja, nos valores, para o qual todas elas apontam. Então aqui nós temos, como eu falei antes, não somente uma imposição cristã, católica. Tudo bem se você não é crente, né? Mas essa é uma verdade, como eu costumo falar, da lei natural humana, simplesmente. A autêntica realização humana só podia encontrar-se nas virtudes e no bem, nos valores, para o qual todas elas apontam. Então, os homens e mulheres, sem dúvida, falhavam. Não eram santos. Muitas vezes eram mesquinhos. Então, só para a gente contextualizar, santos são aqueles que conseguiram uma maturidade afetiva e também uma maturidade espiritual. Mas nunca os pais e mestres pensavam nem ensinavam que o único mal da vida fosse o sofrimento ou o sacrifício. Viu-se como coisa evidente que o mal consistia na falta de valores, de referências nítidas sobre o bem e o mal e de virtudes. Então eu estou querendo, com esse itinerário formativo, que você tenha uma nova referência de sua vida, um novo norte, e que você abandone aquilo que para você pode não fazer mais sentido e abrace uma vida nova, um caminho novo. Por isso, as virtudes eram ensinadas em todas as idades, como um esforço moral necessário para alcançar o bem e vencer o mal. Ou seja, esforço moral igual a virtudes. Todos os heróis admirados e propostos como modelos eram homens e mulheres capazes de grandes sacrifícios,
de renúncias generosas, de sofrimentos heróicos por uma causa, que consistia sempre num bem, nunca num prazer puro e simples. Então as pessoas não se sacrificavam por coisas pequenas, mas e nem por prazeres supérfluos. É claro que a gente não está demonificando, negando aqui que o prazer ele possa existir. Há muitas fontes de prazer. Né? Então, se isso condiz com uma vida virtuosa, ótimo, segue em frente. Senão, não vai ser ali um prazer lícito, um prazer conforme a sua natureza, que te planifica, que te dignifica, que torna a sua vida ainda melhor, entendeu? Espero que você esteja vendo isso, né? Que no prazer puro e simples não tem uma realização. Então, era um ideal em que o bem e a beleza se identificavam. Este foi o denominador comum de grandes personagens bíblicos, dos heróis pagãos e dos santos cristãos. Então é aqui que toda a cultura oriental, ocidental, o cristianismo, eles fazem as pazes, porque eles têm ali a base na lei comum. Até pouco mais de meio século, o sinal da grandeza de uma pessoa era a qualidade excepcional das suas virtudes. Então, quanto maior uma pessoa, quanto mais grande, a gente pode fazer aí um pleonasmo, né? De como que o sinal da grandeza de uma pessoa, era a qualidade excepcional das suas virtudes. Então, nesse sentido, né, na perspectiva católica, ao estudar a possível canonização de algum fiel falecido com fama de santidade, analisa-se as virtudes heróicas, as virtudes cardeais, as filhas das virtudes cardeais ou virtudes satélites, porque não é somente uma pessoa que faz milagres, é uma pessoa que foi humana, que se esforçou, que teve ali o seu mérito. Basicamente é isso. Se ao longo dos séculos a virtude não só admitia como exigia o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado, agora esse quadro parece estar sendo rasgado e substituído pela liberdade do prazer sem entraves. Quem opina diferente é taxado de moralista, medieval e truculento, adversário dos direitos humanos. Então, o sofrimento corajoso e o sacrifício desinteressado deixaram de ser a referência das virtudes. E aqui também vale um parênteses, eu gosto muito de salientar os parênteses ou nota de rodapé, para que você não pense a pessoa que foi herói, que foi santo, ela é uma pessoa chata ou masoquista, de forma alguma. Pelo contrário, ela encontrou uma realização muito profunda, muito elevada, melhor dizendo, da sua vida, no qual o caminho para isso era um sacrifício necessário, era um sofrimento corajoso também necessário, que vencia todos os vícios, ou quantos foram possíveis, na verdade. Então, esses pichadores, essas pessoas que denigrem a imagem das virtudes, não se dão conta de que a única liberdade que merece esse nome é aquela que os filósofos cristãos chamam de liberdade de qualidade, ou seja, a liberdade de escolher voluntariamente o que é bom, ou o que é melhor, o que é virtude. E que, pelo contrário, a liberdade que eles defendem é a liberdade da indiferença, que é a liberdade do tanto faz, do relativismo, e consiste em optar em cada momento pelo que dá na cabeça, em escolher só o que agrada e rejeitar o que incomoda. Tudo fica assim sobre as rédeas do capricho e do prazer imediato. Nós falamos lá nas nossas formações, inclusive eu já aproveito e digo que eu vou deixar aqui na descrição as playlists sobre essa formação da conquista das virtudes, mas também dos temperamentos, da maturidade,
E especificamente nesse ponto de termos um relativismo, de vivermos um prazer imediato, hedonista, é uma das causas da imaturidade. Então não tem como um imaturo ser virtuoso, só é maduro ou virtuoso. E assim fica assinado embaixo, não tem outro caminho. Então o hedonismo, ele também paralisa o amor de Deus. Se você é uma pessoa que leva a sua religião a sério, né, você é cristã, o hedonismo não só dessa parte humana te prende a uma imaturidade, mas também da vida espiritual. Você não consegue dar passos, galgar passos que sejam autênticos, firmes, concretos. Então, se você tem um vício, seja qual for, de gula, de pornografia, esse vício com certeza te impede de ter uma planificação, digamos assim, de uma maturidade autêntica nesses fatores, tanto afetiva quanto espiritual. Por quê? Porque o hedonismo, tal como o orgulho, ele é como um vírus que se infiltra em nosso organismo, em nosso sistema imunológico e infecciona todo o nosso ser. Mas nesse sentido, o orgulho não é material exatamente. Ele é imaterial, assim como essa lógica, essa lógica hedonista. Então, afeta as relações com Deus e com o próximo. Então, a pessoa hedonista e orgulhosa, ela pode pensar: Deus exige, então não serve. Eu é que devo exigir que Ele me sirva, que me ajude a não sofrer, a me sentir bem, a ganhar muito dinheiro e, se for do meu interesse, a ficar com a mulher do próximo. Claro que isso muitas vezes não é explícito, não é tão direto como a gente pensa, ainda bem, mas isso fica um desejo muito enraizado em nosso coração, fica muito claro, então a gente não tem essa noção. Então hoje em dia também a religião, a prática da fé, ela é afetada nisso. Então vira como que um produto, uma coisa de um supermercado, de um shopping. Então você está ali, a pessoa hedonista, ela pode ver as coisas como um mercado, né? A religião como um mercado. Então as gôndolas estão repletas para cada qual escolher a religião à la carte. É muito exigente, então não serve. Né? Claro, não é aquela coisa de ter ali, né, puxando para o extremo, tipo como um toque, né? Isso com certeza a gente tem que analisar, um escrúpulo, mas ela bem vivida, radicalmente falando, ela é exigente mesmo assim, né? Então, para muitos, a verdade com V maiúsculo não interessa. Interessa só um tipo de religião que aprove todos os caprichos da pessoa, os pecados, os erros, que faça um cafuné na cabeça e tranquilize. Então, seja em cultos, pregações, cânticos e orações, com um efeito muito semelhante, muito sedativo, como uma sauna, como uma yoga, uma dança do ventre, etc. Então, não estou ofendendo cada ponto desse, a sauna, a yoga, dança do ventre, mas não conseguimos comparar esses termos com a religião. Isso é inegável. Então, o hedonismo, como a gente também disse, paralisa, o infecciona, nos impede de viver a plenitude desse amor à pessoa, às pessoas, ao próximo. Então, São João Paulo II tinha o seu ideal, aliás, tinha uma fala, uma frase, de uma civilização das coisas e não das pessoas. Então ele mesmo falava, uma civilização em que as pessoas se usam como se usam as coisas. Olha só que triste, meus caros. A mulher pode tornar-se para o homem um objeto, os filhos um obstáculo para os pais.
A família é uma instituição embaraçosa para a liberdade dos membros que a compõem. A mentalidade hedonista de um casal, por exemplo, nota-se na decisão relativa a ter ou não ter filhos, a ter mais ou menos filhos. Há casais que tiveram apenas um e não tiveram ali a generosidade, seja por uma mentalidade hedonista, seja porque não tiveram. Né? Não estou aqui acusando casos particulares, mas como que a mentalidade hedonista, ela, como a gente viu, ela é um vírus que infecciona toda a sociedade, toda a cultura. Então, isso mesmo que não nos atinja diretamente, uma pessoa próxima da gente que fala, a ridicularização acontece. Então, o Fausto fala, é um assunto complexo, que exige ponderar diversos fatores, diversos objetivos. Aliás, diversos fatores objetivos. Mas em grande número dos casos, né, então, em alguns casos, isso é mais que verdade. O ponto é hedonista. O comodismo, a aversão ao sacrifício, o desejo de não ter um trabalho, né, de não ter trabalho com isso, de gozar de mais liberdade para fazer o que se quer. Onde estão as virtudes da família e do lar? A mentalidade hedonista é como vai dizer o Papa Francisco, uma mentalidade de descarte. Em nome do prazer e do direito de ser feliz, o marido descarta a mulher, a esposa descarta o esposo, ambos descartam os filhos, que sempre sofrem as consequências da separação. Entre aspas, foi inevitável, dizem. Será melhor para eles. Será? Fora casos pontuais, normalmente, teria sido muito melhor para os filhos conviver com os defeitos e as virtudes que os pais deveriam e poderiam ter vivido se decidissem a amar mais, a dar-se mais. De fato, se quisermos conhecer os motivos da maioria dos divórcios, o casal e o advogado nos darão uma lista. Mas a verdadeira lista, aos olhos de Deus, aos olhos, né, conforme a gente está fazendo nesse estudo, em grande parte das crises, são as virtudes que faltaram e levaram aquela família a desmoronar. Como um edifício sem estacas nem pilares. Então olha só como que as virtudes vividas por mim, vividas pelo cônjuge e pela outra pessoa com quem eu convivo, fazem com que o lar, a família seja forte. Falhou o sentido de vocação e de missão, a entrega generosa ao ideal familiar, a abnegação, a compreensão, a dedicação prestativa e alegre, a paciência, o espírito de serviço, o espírito de perdão e tantas outras coisas. Então a gente poderia pensar disso, coisas análogas sobre também o egoísmo, relativo a parentes, colegas, amigos, no qual o hedonismo, ao lado ali do orgulho, do egoísmo, são determinantes. Com frequência, e aqui o autor também ele menciona os idosos doentes, entre outros fatores também. Então, nesse amor com Deus, se você é fiel, é crente, tem uma religião cristã, é católico, o orgulho, aliás, o hedonismo, ele nos paralisa nesse amor com Deus, no amor ao próximo e, sobretudo, a nós mesmos. Né? Mesmo que a gente não veja isso tão facilmente. Faust, ele nos aponta a seguinte palavra. Finalmente, umas poucas palavras para que não esqueçamos que o hedonismo destrói, em primeiro lugar, a vida de quem o adota como bússola para a vida. De fato, o hedonismo avilta o sexo, ele eleva, engrandece o sexo, rebaixando-o ao nível de consumo material. A parceira ou o parceiro, mesmo quando se trata de marido e mulher, desce ao nível de lata de cerveja,
que uma vez consumida se joga fora. Assim, a sensualidade egoísta tornou-se um vício tirânico, obsessivo, compulsivo. O viciado em liberdade sexual, em libertinagem, na verdade, porque nós temos uma diferença disso. Na liberdade, a inteligência e a vontade se ordenam, se governam em direção a um bem, enquanto que a libertinagem você não tem em vista isso. Então, o viciado em liberdade sexual, ele torna-se um pobre escravo da pornografia, da internet, das redes sociais, da TV noturna, do excesso de telas, do excesso de sensualidade. Então ele fala, eu faço o que eu quero, mas deveria fazer, faça o que eu não consigo mais deixar de fazer. Faço o que eu não consigo mais deixar de fazer. Porque aí já entrou uma falsa liberdade. A pessoa já é escrava. Então, a mesma coisa acontece com a liberdade tão atual, uma liberdade tão liberta, não é? De consumir drogas ou álcool desde a pré-adolescência, de passar logo depois para a experiência de drogas fortes. Será que esses pobres viciados são um modelo de liberdade que tanto os motivou? Será que houve uma propaganda enganosa dessa liberdade? Sobre o pano de fundo dessas desgraças, entende-se melhor a tremenda importância dessa afirmação que eu já falei anteriormente. Onde não há mortificação, não há virtude. Então, a gente pode terminar com uma frase de São José Maria. Inclusive hoje, quando eu estou gravando essa formação, dia 22 de maio de 2024, completam-se 50 anos que São José Maria esteve aqui no Brasil. Então, esta é a frase. Não gostaríeis de gritar à juventude que fervilha à nossa volta, loucos, largai essas coisas mundanas que amesquinham o coração, que o tornam pequeno, e muitas vezes o alvitam. Largai isso e vinde conosco atrás do amor. Com essa palavra, com essa frase, nós terminamos essa nossa breve meditação sobre as viroses, sobre o orgulho, sobre o hedonismo. Te convido mais uma vez, então, a comentar aqui embaixo o que você achou dessa formação, a dar o seu like, a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e, sobretudo, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que está nesse processo de maturidade, que precisa entender essas coisas. Espero que, compartilhando, você não somente me ajude a crescer, mas também faça o seu caminho e outras pessoas também consigam atingir e ser pessoas maduras, pessoas realizadas. Então ficamos por aqui hoje e até a próxima.